Eu falei, cara, tem que aprender com o continentino. O cara não para, não tem um dia que ele não faça alguma coisa, que não apareça, que não toque a sua música, né? Muito Tem, legal, viu? tem algumas que a gente consegue escapulir, mas outras não dá. É. Por exemplo, O quê? que você consegue escapulir. Não, as que a gente consegue escapulir, eu não posso falar, pô. Não dá uma As que, inimizade danada. as que a gente não consegue escapulir, eu tô aqui numa delas, vai. É verdade. Não, não escapole, não, porque isso aí é brilho. Deixa eu ver se já entrou aqui o treco aqui. Ó. Eu sempre faço alguma barbeiragem no início. Deixa eu ver se já entrou aqui. Eu fiz Rapaz, certo. Já estamos no eu ar. acho que Ah, nessa plataforma que você tá, se ficar os ah, dois com a câmera horizontal, fica bom, ficar a câmera vertical, os sim, dois aí ficam horizontal, né? entendi. Eu faço no notebook por causa da internet. Porque eu boto um cabo ali e aí, de alguma forma, eu tenho mais segurança de que eu vou ficar até o final. Por exemplo, eu já caí de lives, né? Já sumiram mesmo. Mas enfim, a nossa internet é essa. Então deixa eu dizer aqui para quem já está, se é que já tem alguém, que nós já estamos ao vivo no Facebook. Esse é o programa Papo em Pauta do dia 27 de setembro de 2020, dia de São Cosme e São Damião, um dia que em outros momentos a gente veria muita gente pelas ruas correndo atrás de doce, de gente dando doce. Infelizmente nós estamos passando por essa situação, essa tradição, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente não pôde manter. Então, para mim é um orgulho, uma alegria estar com esse músico, compositor, produtor, arranjador, Kiko Continentino. Kiko, obrigado, boa noite, tudo bem? Boa noite, é uma felicidade estar aqui contigo. Hoje também é dia do cantor, né? Queria parabenizar aqui a minha esposa, que é uma cantora, que é o Rouxinol, maravilhoso, Ah, que iluminada legal. aqui, a cantora que encantou a minha vida. E a Poxa, satisfação grande estar aqui contigo na nossa último bate-papo. Eu acho que o programa era Literatices, né? Que era o era. programa seu com o Vander Lourenço, que é o meu Isso, grande parceiro, que é. é, que é pós-doutorado, mega letrado na obra do Guimarães. É, E é um cara interessantíssimo. Estava tão gostoso o bate-papo que eu não tive como recusar, e eu gosto muito da frase que você colocou lá, não sei, nem sei se é sua, mas essa é. frase aí do se correu o O Wikipédia e Wikipédia. se ficar o Google Chrome, é sensacional, porque ela retrata muito bem o que os artistas estão vivendo hoje em dia, né? É verdade, é verdade. A gente estava aqui na conversa anterior à transmissão falando sobre isso e da minha admiração por você e pela sua esposa, o roxinol da sua vida. Bonito isso pra caramba. Isso merece uma letra. Hein? Falar com o Vander para ele falar assim, alguma coisa. Mas nós estávamos Você falando sabe que o sobre a Gilberto Gil, resistência. Ah, fala. perdão, o Gilberto Gil tem uma música chamada Rouxinol que é excelente. Letra, inclusive, o Bituca também tem uma música chamada Rouxinol, que tem um outro significado, o Milton, né? Bituca é o Milton. Mas o Gilberto Gil, essa música dele, Rouxinol, parece até uma coisa lisérgica, assim, é um negócio tão louco, que é: joguei no céu o meu anzol para pescar o sol, mas tudo que eu pesquei foi um rouxinol. Aí depois ele assim: levei-o para casa e tratei da sua asa. Ele foi embora e até fez um som. Aí ele faz ligue, leg, long. Ah, Esse lado do Gil é sensacional, cara. E maravilhoso. a, e a música, ela é boa pra caramba. Eu ainda vou tirar essa música, porque ela dá para tocar instrumental. Ah, E, e é o seguinte, esse negócio, o Gil é um cara muito talentoso, né? E é, essa música é interessante, que é só ele e o Fredera. E o Fredera é um cara que, assim como você, também professor de literatura, é um grande compositor e tal. Ele é músico e escritor. Ele tem uns livros também interessantes.
E é a primeira gravação de um Ovation no Brasil. O Fredera é todo precursor de muita coisa. E ele quebra tudo, assim, é o Gil de violão e voz e o Fredera quebrando tudo, improvisando, fazendo uma coisa. E é um negócio meio blues. Essa música é interessante. O Rouxinol do Gilberto Gil. O Rouxinol do Milton é outro lance. É uma música que ele já estava quase desistindo de tudo, inclusive da vida. E aí ele olha no coral de crianças que ele estava cantando, e o menino deu um olhar para ele, assim, só um olhar do menino fez ele ter esperança e seguir em frente. O Milton é mais ou menos como uma fênix, né? Nesses 23 anos que eu trabalho, na verdade são 25 anos que eu toco com o Milton, porque antes de tocar regularmente na banda dele, eu fazia direção musical de um show que ele participou de duas edições, a gente fez vários ensaios, e foi ali que ele me convidou, né? E essa música dele, Rouxinol, foi quando ele estava muito ruim, e ele pegou uma diabetes e ficou muito magro, e aí morreu um grande amigo dele, que era empresário também, e aí ele entrou numa depressão profunda. Aí a Veja publicou que ele estava com AIDS, ainda ali no meio dos anos 90, que ainda tinha gente morrendo de AIDS. Sim. E aí ele ficou numa depressão, num troço horroroso, pensou em largar tudo, acabar com tudo. E aí esse garoto, que eu até conheci esse garoto, do coral, foi o único que virou para ele, chorou, ele sentiu nisso um significado e fez essa música Rouxinol, que inclusive está no Tambores de Minas, e eu gravei tanto o DVD quanto o CD, e a Lucinha, né, meu amor aqui, adora essa música, então, eventualmente, em coisas do Milton, a gente coloca essa música, Rouxinol. São 2 Rouxinóis. As duas histórias maravilhosas, tanto a do Milton, que eu não conhecia, quer dizer, quem acompanha a carreira dele sabe que ele passou por um momento muito difícil, né, de saúde, e não sabia a razão da música, né, a história por trás da canção. Né? Tem alguém que já escreveu isso, a história por trás da canção. Mas essa do Gil, eu me lembro, porque esse disco foi um disco, se eu não estou enganado, lançado nos Estados Unidos. Foi um disco, o primeiro disco, talvez, dele que tenha sido lançado nos Estados Unidos. É o Refazenda. Foi Refazenda? E eu me lembro da crítica pelo fato de que ele tinha colocado um título em inglês, alguma coisa assim. O pessoal bateu muito no Gilberto Gil por causa disso, sabe? De ele fazer letras em inglês, aquela coisa que acontece no Brasil. Ele é bom de letra, né? O Gil é bom de letra. Ele é bom de letra, é bom de som, eles são muito talentosos, todos eles, o Gil, o Caetano, o Milton, são da mesma geração, né, do mesmo ano, Chico, mas assim, cada um com uma loucura. Aquele festival, que é Domingo no Parque, né, Domingo no Parque, era mais ou menos um conceito que eles estavam, era uma música filme, né? A música parece um épico, né? Isso é interessantíssimo de observar. Domingo no Parque é assim, é um filme. Né? E o Milton fez também uma, apesar do pessoal não se atenta muito, mas todo mundo conhece, chama Morro Velho. É interessante também desses dois Rouxinóis é que é música e letra do Gil e música e letra do Milton, né? O Gil é mais comum ele fazer música e letra, o Milton nem tanto, apesar dele ser um super letrista, e eu posso dizer isso porque eu tenho 3 músicas com ele, que ele escreve a letra. Agora, o Milton é um letrista fabuloso, mas como ele colou ali com Márcio Borges, Fernando Brant e Ronaldo Bastos, que são os craques, né? E o Milton se concentrou, ele foi muito mais a fundo também na música, de uma forma assim profunda mesmo, a ponto dos caras do jazz avant-garde ficarem apaixonados pelo Milton, e o Milton não tem nada de jazz. É aquela história, tem tudo, mas não tem nada ao mesmo tempo, né? Porque do sotaque mesmo, da coisa jazzística, ele não tem, mas ele ouviu jazz pra caramba, apaixonado pelo Miles Davis, mas o jazz está presente nele de outra forma, né? No trabalho dele, né? E de repente... Acho que é por isso que a música dele é tão internacional, não é? Porque ela espanta muito as pessoas de fora. Eu imagino, você que toca com ele por aí deve testemunhar essa surpresa que as pessoas têm, né, com a voz, com o tipo de construção melódica que não é a mais comum, né?
É interessante, cara. E assim, voltando a falar do Milton, né? A gente não tá sem script nenhum, mas o papo aqui flui de uma forma bem legal. E falando dessas aves, né? Falando do rouxinol, como é que é, Lucinha? A Lucinha quer o link. O link vai no Zé Arnaldo. Zé Arnaldo é no Facebook dele. Eu estou aqui no Professor Zé Arnaldo. O professor Zé Arnaldo é no YouTube, né? É no Facebook. No YouTube eu não estou conseguindo transmitir, não sei por quê. Não me pergunte essas coisas de internet. Você vai na minha chamada, no meu perfil, eu coloco inclusive o link do Zé Arnaldo, tá? É só você clicar. Não, o link não, meu amor, mas você clica no nome dele. Eu marquei o nome dele, Zé Arnaldo. Você clica no nome dele, que aparece em azulzinho, aparece em letra azul. Você clica em Zé Arnaldo, você já cai direto na página dele. Mas falando desses rouxinol, falando de ave, o Milton tem um negócio impressionante. Nesses 25 anos que eu trabalho com ele, de alguma forma, né? Ele é uma fênix, cara, porque ele já morreu e já ressuscitou uma meia dúzia de vezes, assim. O pessoal fala assim, o Milton tá morto, e o Milton volta com força máxima. Isso é impressionante, isso é uma coisa que me espanta. E engraçado que, coincidentemente, com o Azimuth, eu gravo o meu primeiro álbum com o Azimuth, foi em 2016. Agora a gente está lançando 2020, estamos lançando mais um outro álbum, dessa vez por um selo norte-americano, mas o 2016 com um selo inglês, né, Far Out Records, e chama Fênix, que é interessante que o Milton e o Azimuth têm esse paralelo também da Fênix, que se renova, né? O Azimuth também já teve isso, uma época ele ficou frio, ficou morno, aí vem os DJs e começa a tocar o Azimuth na cena londrina, e de repente o Azimuth... Eu ouvi uma história tão maravilhosa no documentário sobre eles, do qual você participa. Eu assisti a esse documentário já há algum tempo, nós nem nos conhecíamos, e aí eu vi que um dos motivos de o Azimuth ter voltado é porque usavam como samplers em joguinhos, né, de PS4, PS3, umas levadas do Azimuth. Olha que coisa maravilhosa. Eu falei até para o meu filho que adora esse troço, deve estar ouvindo Azimuth aí no PS3. E como é que você foi parar lá? Substituiu o Bertrand, que é um cara que tem assim um respeito da galera que toca grande, né? Porque era um músico especial mesmo. Esse joguinho, inclusive, o meu filho tinha também. Meu filho, uma vez, eu já estava tocando, já tinha 1 ano e pouco o Azimuth. Aí meu filho falou assim: pai, eu acho que o Azimuth está no videogame aqui, está no meu videogame, que está escrito. Mas, na verdade, o videogame não foi o responsável Na verdade, foram os DJs colocando os sons do Azimuth na pista para dançar. O sampler, os DJs usaram. Aí depois foi para o videogame por causa disso. Foi mais um reflexo, a consequência disso aí. Na verdade, o Azimuth, ele, assim como o som do Milton, é um som muito aberto. É um trabalho muito assim que ele tem elementos experimentais. E, ao mesmo tempo, ele tem também ele tem uma coisa contemporânea, moderna, de estar sempre se renovando e sempre absorvendo as influências do tempo. Então, não importa assim, o tempo que estiver, eu considero assim, que são músicas eternas, porque ele não fica aquela coisa datada, ilimitada. Tem uma pegada de jazz, eu não entendo muito, estou perguntando por curiosidade mesmo, porque eu vi no documentário que vocês viajaram, quer dizer, viajaram na época do Bertrand e viajam agora pelos principais festivais de jazz, né? O Alex fala isso, o Mamão fala isso. O que fazia com que as pessoas convidassem essa pegada jazz deles? Será? O lance do jazz no Azimuth, ele é aquela coisa muito relativa também. Como eu te falei, é igualzinho o Milton. Tem tudo a ver ao mesmo tempo que não tem nada a ver. Porque se você for ver os puristas do jazz não vão concordar, vão achar que o Azimuth não é jazz. Eu acho que o jazz também, o jazz tem vários sentidos. O jazz, ele tem, a palavra jazz, ela tem sentidos, inclusive, filosóficos, né? Então, o jazz expandiu, ele transcendeu a questão do gênero musical, porque, inclusive, na própria história do jazz, que eu estudei muito, eu vivenciei isso através do meu pai, o jazz ele se renovou, a cada 10 anos ele faz uma revolução.
Ele começa ali em 1890 com o Scott Joplin, com piano, com ragtime, né? E o jazz começa com piano, é engraçado. E aí depois, o Scott Joplin morava em New Orleans, que é um movimento parecido com o que a gente tinha aqui também no Brasil, uma cidade litorânea, no Rio de Janeiro, e o Ernesto Nazaré, que foi mais ou menos o nosso Scott Joplin, e pegando aquela música do povo, no caso aquele swing, né, daquela coisa do negro e tal, e aqui no Brasil o Ernesto Nazaré fez isso através do machixe, do lundu, que ele tinha que colocar, ele colocou isso de uma forma muito inteligente na música, porque era proibido, inclusive, né, o machixe era proibido pela polícia, a polícia dava cacetada, falava que era uma dança lasciva dos negros e tal. E, na verdade, é ali que está, né, o forró-bodó, ali que está o swing. E, de repente, o Ernesto Nazaré faz aquele negócio chamado tango brasileiro, polca, não sei o quê, que, na verdade, é um machixe camuflado. O machixe está todo ali. Né? Mas, voltando ao negócio do jazz, o jazz tem um livro muito interessante, do Leonard Feather, desculpa, do Joaquim Berendt, que é um alemão. Esse cara, ele coloca o jazz assim, ele vê um fenômeno no jazz a cada 10 anos, uma revolução, mas é revolução mesmo. E é impressionante, isso através dos músicos, do movimento de arte. E é claro que tem todo o mercado por trás disso. Você tem ali o New Orleans, aí aparece o Louis Armstrong e tal. Então, o jazz do piano, ele era música de enterro e de carnaval, né? O carnaval de New Orleans é famoso. E o enterro, na verdade, eles deixavam o defunto lá, e quando eles voltavam do cemitério, já virava um carnaval, era uma festa. Então, tem todo um contexto espiritual também. Então, o jazz, por exemplo, há pouco tempo, um cara que eu admiro muito, que é o Herb Hancock, ele falou uma coisa interessantíssima do jazz, que o jazz tem um espírito coletivo e ele tem um espírito libertário, talvez pelas origens escravagistas, ele diz, né? Então, ele coloca assim, o jazz é uma coisa muito democrática, que não é aquela coisa assim do cantor na frente, os músicos atrás. Todos os músicos têm papel preponderante e tal. Então ele dialoga muito e ele dá liberdade, te dá liberdade de improvisar. Ele trouxe para a música, né, essa liberdade de improvisar. Agora, existem vários sentidos e várias conotações para a palavra do jazz. Pode ser o jazz como gênero musical. E até aí, você vai ver que, por exemplo, você tem o bebop, você tem o swing, você tem o hard bop, você tem o cool jazz, você tem o jazz avant-garde, contemporâneo, electric jazz. Você tem uma coisa interessante, a partir dos selos de jazz, cada selo começou a representar um estilo. A gravadora SM, por exemplo, norueguesa, alemã, que é do Keith Jarrett, já é um jazz mais transcendental, que até o Egberto gravou muito pela SM, já virou um conceito, já virou a gravadora. A Blue Note, por exemplo, era uma gravadora também, né? Aí você tinha a Verve, a Pablo, aí você tem a Impulse com Joe Coltrane. Quer dizer, o jazz é um negócio assim, fantástico. Essa amplitude aí do que o Herbie Hancock citou, né, do jazz, é que generalizou, né? Ficou um guarda-chuva grande, que muita coisa cabia ali. E acho que a liberdade de tocar dentro de um caminho, né? Exatamente, para o bem e para o mal. Um leigo, assim, para o bem e para o mal, Para o bem e para o mal. Para o meu pai, por exemplo, para o meu pai que é um purista, para o meu pai isso aí é terrível. Que o meu pai fala exatamente isso. Agora eles põem de jazz um guarda-chuva que abrange tudo. Para mim, não, eu já discordo. Por isso que eu estou falando, que cada um tem um conceito. Eu acho espetacular. O jazz, por exemplo, ele abraçou a bossa nova. O jazz ele fez uma coisa muito mais interessante que tudo, porque aqui no Brasil, a bossa nova, mesmo como fenômeno de mercado, ela durou um ano só. Depois veio a Jovem Guarda e soterrou a bossa nova. Acabou, ninguém mais queria saber de bossa nova, não vendia. Mas, assim, o Brasil teve 1 ano, 2 anos, no máximo, que a bossa nova ficou em evidência. Programas de televisão e tudo, né? E depois, o jazz, ele pegou a bossa nova, ele capturou, né? Ele fez uma antropofagia. E aí, os puristas aqui no Brasil, né? Não puristas de jazz, mas puristas aqui, historiadores, caras, assim, energúmenos musicais, que não entendem nada de música, mas que cismavam de dizer que o jazz que a bossa nova era elitista, porque... E outra coisa, né? Que macaqueou os americanos, que é a maior mentira. Que
a influência que tem de música americana na bossa nova, ela existe, como tudo, né? Mas ela é pouca, é muito mais da música francesa, da música impressionista, da harmonia dos grandes impressionistas clássicos. Isso está muito mais flagrante no Tom Jobim do que o jazz em si. Agora, o mais louco é que a bossa nova influenciou mais o jazz do que o jazz influenciou a bossa nova. Só que os americanos, como o Tom Jobim falava lá nos anos 60, o Tom Jobim dizia assim, eles estão numa assim de venham para nós, e nós estamos numa de deixa para lá. Então, quer dizer, o Brasil perdeu uma oportunidade histórica de abraçar a bossa nova como uma linguagem assim, musical de primeiríssimo mundo, porque é uma coisa assim muito requintada, muito fina, harmonicamente, melodicamente, ritmicamente, ela é muito profunda, ela é de alto nível e, ao mesmo tempo, ela é popular. Né? A bossa nova foi Garota de Ipanema, é hit parede até hoje, né? Mas eu já fiz voz e violão há muitos anos e queria agradar os mais velhos que estavam ali sentados. Você tocava a Garota de Ipanema, o Barquinho, o Wave, e as pessoas ficavam extasiadas. A música, lógico, aquela harmonia linda, né? E não exige tanto do cantor, até um cantor chinfrim como eu podia cantar, mas todo mundo sabe, está na memória coletiva de todo mundo. Acho que isso é o encantamento e nós não fizemos. Aliás, sexta-feira eu estava conversando aqui com o pessoal de um grupo de choro, aí eu falei para eles, fiz para eles a pergunta e quero a sua opinião, porque você tem muito mais ferramentas para resolver essa minha dúvida do que qualquer pessoa. Essas músicas que ficam assim como a bossa nova, né? Durou 1 ano, durou 2 anos e tal, que tem assim até songbook com todas as músicas da bossa nova, cabem em 2 livros, né? Será que isso também não aconteceu com o choro? Quer dizer, será que o jazz não deu para nós uma lição de que só abrindo o guarda-chuva é que ele se renova e se mantém? Porque se ficasse naquele lado de New Orleans, talvez ele tivesse virado esse negócio que é a bossa nova, né? Que só tem um lugarzinho para tocar, o choro que repete aquele mesmo repertório, não há uma renovação, né? Porque se mexer, vem um purista desses aí, como você falou, do México, o choro tem que ter 3 partes, o choro tem que ser, não é assim? O que você acha disso? Eu estou falando uma imensa besteira, pode falar, por favor. Não, a questão é muito pertinente. Eu vou até, antes de terminar de responder a sua questão, eu vou pegar aquela que você deixou lá, que você falou do Azimuth, do jazz e tal. O Azimuth, por exemplo, ele tocou em 77 no Festival de Jazz de Montreux. Ele foi o primeiro grupo brasileiro aí para Montreux, né? E engraçado que eles fizeram o primeiro show, acho que tinha até dança, tinha mulata e tal. Aí os europeus, quando viram a qualidade, eles fizeram um show extra do Azimuth. Na própria coisa eles corrigiram, tiraram muito aquela coisa do exótico e tal, e viram a tremenda qualidade. Você estava falando da pegada jazz. A pegada jazz que tinha, claro, o Mamão, o Alex Malheiros e o Bertrame ouviam jazz, mas eles ouviam tudo, eles ouviam também rock, ouviam pop, ouviam... o Alex começou tocando em banda de milongas e tangos argentinos. Eles ouviam tudo, eles tinham uma panorâmica geral, música clássica. O Azimuth é fruto disso, assim como o Milton também. Então, traçando um paralelo, e o jazz ele tem essa sabedoria também de canibalizar tudo que, né? Agora, quando eu falo o jazz, assim, em si, na verdade a gente está falando de um movimento que é muito orgânico, né? Não houve nada pensado, assim, né? Como, por exemplo, a Tropicália, que foi uma coisa dentro de uma... que houve toda uma coisa arquitetada, né, pelo Gil Caetano. Intelectualizada, né? Tinha um movimento, um manifesto. Intencional e tal, né? O jazz, ele acontece de uma forma muito orgânica, assim, através de grandes músicos e através do mercado. A gente não pode deixar de falar isso. Tudo isso tem como pano de fundo o mercado, porque se não houvesse o mercado, não haveria. Agora, o fato da bossa nova não ter modernizado, a bossa nova até modernizou, você tem a new bossa, você tem a bossa new age, e os próprios artistas também, eu acho que até não são tão puristas assim, não. Né? O próprio Tom Jobim, por exemplo, ele vai muito além da bossa nova.
Depois ele faz com o Matita Perê, com o Urubu, são discos seminais. Ele flerta com a música clássica melhor do tempo dele, né? Estamos falando de Ravel, Debussy, Stravinsky, né? E Chopin. O Tom Jobim vai a fundo mesmo no negócio. E a Bossa Nova foi realmente um momento que teve ali que para a gente passou, mas para o mundo não passou. O mais louco é esse. Por mais que você tente sepultar que a Bossa Nova ela ficou uma coisa eterna, ela eternizou. Então você não tem como você não tem como ignorar isso. Você vai lá, o Stevie Wonder vem aqui, aí ele canta a Bossa Nova, canta a Garota de Ipanema, a Madonna vem no Brasil, ela canta, que isso tá, eles de uma forma assim incrível. Ela influenciou e faz parte e não vai deixar de ser. Como a música clássica, vira um clássico, né? O jazz também, de certa forma, ele até um certo momento, ele parou de se expandir dentro do ritmo que ele veio, né, de 10 em 10 anos, revolucionando. Né? O Miles Davis revolucionou umas 3 vezes a música. Né? E ele faz assim um upgrade, né? Ele modifica os padrões, as estruturas e tal, acrescentando outras coisas, trazendo outras coisas e tal. E o jazz depois mais ou menos dos anos 70, não é que ele se esgota, né? Porque aí a questão, se você quer realmente ver coisa nova sempre, quer coisa nova, dentro desse ponto de vista, então ele se esgotou, mas não se esgotou não, porque continuam grandes músicos de jazz, continuam modificando. O que acontece é que o ritmo, às vezes, né? O ritmo é alterado. E o ritmo das coisas, ele existe porque tem que ser assim, não porque tem que ser uma coisa arquitetada. Vai muito da época, né? O jazz, por exemplo, nos anos 40, dos anos 40 para os anos 50, depois da guerra, ele deixa de ser a música popular norte-americana porque aparece o rock. Mas ele tem um mercado, ele passa a ter um mercado, que é o mercado underground, que é o que o Herbie Hancock fala, o jazz é underground, que era onde eu queria chegar. O Azimuth também, ele toca nos festivais de jazz, nos grandes festivais de jazz, mas ele participa muito ativamente do circuito de música underground no mundo. O Azimuth é um fenômeno da cena underground, né? Que não é o mainstream, o Azimuth não está dentro disso. Mas dentro do underground tem um espaço enorme e tem um público impressionante. Muita gente gosta do Azimuth, inclusive pessoas que fazem um trabalho mais pop, como essas bandas Incognito, Jamiroquai. Tem uma influência muito grande do Azimuth, e até bandas aqui no Brasil, pessoas como, por exemplo, Marcelo D2, Mano Brown, de várias tendências, né, que conhecem o Azimuth também. Então o Azimuth chega de alguma forma, ele chega a muita gente e assim, influencia até de maneira decisiva, dependendo do caso. Deixa eu te fazer uma pergunta de leigo. Primeiro eu quero contar dessa coisa do jazz, da liberdade do Azimuth. Tem um depoimento nesse documentário de que você participa, do Marcos Valle. Ele dizendo que tocando lá com o Azimuth, uma hora que ele ficava parado, que ele falava assim, tem uma hora que eles vão voltar para cá. Ele seguia lá, deixa que eles vão viajar lá, mas tem uma hora que eles vão voltar aqui para essa trilha. E para você, assim, você não é um músico que, assim, tem um grupo sei lá, de rock, vou chamar o Kiko, pianista, tecladista, porque esse é o cara daqui. Não, assim, aqui é samba, deixa eu chamar o Kiko. Você, eu fui pesquisar, né? Você tocou com todo mundo, gente muito diferente, assim, pessoas, artistas de matizes muito diferentes, né? Como é que foi a sua formação? Primeiro, para encerrar o Azimuth, depois essa questão aí do multicolorido da sua formação. Bom, em primeiro lugar, você está me falando, você não é a primeira pessoa que me fala sobre esse documentário do Marcos Valle. Qual documentário que é esse? Eu gostaria de assistir. É o do Azimuth, Mamão e o Alex dando uma entrevista. Sim. É o do... chama Os Reis do Groove, é isso? Os Reis do Groove. Pode ser. Eu não me lembro, eu peguei para ouvir, né, saber mais, porque eu vi que você estava lá, eu fui ouvir. Aí tem Marcos Valle, tem o Wildon, tem o Roberto Menescal, pessoas que conviveram com o Azimuth lá, e você tocando lá com eles. Maravilhoso, aliás. Vale a pena ouvir.
tem alguns documentários, inclusive desse selo Jazz is Dead, que gravou com a gente agora, que já é até uma provocação, né? O Já está morto, né? É uma provocação. E os caras são apaixonados por jazz, né? Então, eles gravaram uma série, que inclusive tem Azimuth, Marcos Valle, e a gente gravou com eles um disco de estúdio, um disco num estúdio fantástico, todo analógico e tal. Eles fazem trilhas para Marvel, lá em Hollywood e tal. Mas eles também, o cara, um dos dois associados é o Adrian Young e o Ali Shahid Muhammad. Esse Ali Shahid, ele é do Brooklyn. Ele veio do Brooklyn e ele é um dos inventores do hip hop. Então é uma turma que mistura hip hop com jazz, com esse troço todo, e que são apaixonados também com Azimuth. De repente a gente vai lá, faz uma reentrada em Los Angeles. Fazia um tempão que Azimuth não tocava em Los Angeles. A gente fez um show muito emocionante lá, e a turma que estava lá também. E aí, bom, voltando a esse negócio aí dessa amplitude e tal, eu fico muito feliz, assim, como você disse, disco de rock, de banda de rock, e já gravei disco de samba, e já gravei disco de jazz, e já gravei disco de música popular brasileira, MPB, de bossa nova. Eu fico muito feliz de estar, já toquei, já gravei disco com uma cantora lírica. Isso para mim assim, uma coisa gratificante, porque era exatamente disso que eu estava correndo no início da minha formação musical, porque eu gosto, a minha lente angular, ela é muito expansiva. Eu gosto de música em várias formas de manifestação. Eu coloco aí a música oriental dentro da minha música, dentro do meu som, não fazendo pesquisas assim tão, mas de forma até espontânea, orgânica, né? Então, realmente, para mim, é uma felicidade muito grande. E isso também me identifica com o trabalho do Azimuth. Eu acho que é por isso também que a gente se identificou, porque eu não fui muito nessa de copiar o Bertrame, não, porque o Bertrame tem a marca dele, e eu estou construindo a minha. Agora, o mais interessante é que muitas das referências, das influências do Bertrame são as mesmas que as minhas. Eu, inclusive, eu não copio o Bertrame por respeito a ele, porque senão, respeito a ele e a mim. A ele e a mim, porque senão eu vou ficar um pastiche dele. E dentro dessa concepção, desse conceito, né, de você colocar uma coisa nova, diferente, como é que eu vou inovar se eu vou copiar o cara, né? Mas o mais interessante é que eu aprendo. Agora, aprender é outra coisa. O que eu aprendo bastante com Azimuth é essa concepção espacial, essa concepção inteligente de trabalhar com poucos, por exemplo, poucos acordes ou poucos motivos melódicos, mas ter toda uma elaboração por trás disso, entendeu? Mas que não aparece tanto para o público. Então, para o público soa uma música, digamos assim, entre aspas, palatável, mas é porque exatamente a proposta é essa, é tornar a coisa uma brincadeira de criança. O Azimuth tem essa coisa da brincadeira de criança, não é à toa que foi para o videogame, né? Só que é uma brincadeira de criança muito inteligente, muito malandra. Especiais. A Lucinha está falando aqui de um negócio interessante, ela dá aula, ela trabalha com alunos especiais, com deficiência. Ela já está há um tempo na PAI, e ela já está há mais tempo, já está há mais de 7 anos trabalhando. E quando eu comecei a tocar com a Azimuth, eu tinha um pendrivezinho lá, que eu ouvia as músicas, né? Eu ouvi exatamente para não copiar, para tirar as melodias, tocar do meu jeito. Eu achei assim, vai ser difícil. Quando eu comecei, eu falei assim, pô, foi fácil demais, foi gostoso, inclusive, foi recreativo. Né? Porque algumas coisas eu conhecia, mas a maioria não, né? A maioria das coisas eu fui conhecendo, tocando com eles. E aí Lucinha pegou um pendrive emprestado e levou para fazer umas atividades com os especiais, para eles dançarem, para eles cantarem. Mas eles gostaram tanto daquilo ali, uma coisa nova, fresca para eles. E eles elegeram o Voo sobre o Horizonte, não, a Linha do Horizonte. Eles elegeram a Linha do Horizonte como música deles. E Lucinha fez um show lindo em 2015 no Teatro Municipal, que teve a participação da Jane Duboc e do Altair Veloso, meus parceiros, e de músicos maravilhosos, renomados, e eu chamei o Azimuth. E eu falei com o Alexandre Mamão. O Alex teve um filho especial, né? Sim, eu vi no documentário isso. Pois é. E aí eu chamei os dois para fazer e contei para eles a história, que os especiais estavam adorando. E aí a gente fez uma surpresa, num determinado momento, a Lucinha chamou os alunos especiais, todos para o palco, eles foram tudo de uniforme, direitinho,
e fizeram um coro nessa música. Na Linha do Horizonte, a gente tocou com os meninos. Eu chamo de menino, tem gente até de 60 anos, mas eles têm uma alma, uma pureza, que é uma coisa só assim, que você vê nas crianças. E com um prazer enorme de subir ali no palco do Teatro Municipal de Niterói, né? Eram 22 alunos, assim, fazendo no palco um coral de especiais. E a forma como eles adotaram, né, o Azimuth. E eu acho que isso acontece, de certa forma, no mundo inteiro, assim, aonde a gente vai, alguém já ouviu falar, já sabe de alguma coisa, às vezes não sabe muito, mas também a gente já pegou muita plateia fresca também, como o Milton também. O Milton eu já toquei uma vez com ele, toquei algumas vezes com ele, assim, com plateias que foram lá para ver o festival. E, de repente, piraram com aquela coisa do Milton, aquela voz, que é o que você falou no começo. Tomaram um susto, realmente. Então, e você sentia, assim, você tinha aquele... Você não está tocando dentro da sua área de conforto para o povo que já vai ali para ver o artista, já conhece, já tem os discos. Não, você está arrebanhando uma audiência nova através de um trabalho que soa totalmente novo ali para a pessoa. Então, isso é muito bacana, né? E o jazz traz isso, essa coisa com o novo, com o instantâneo, com o imprevisto, com o inesperado, né? Essa é uma contribuição do jazz para a música, para a arte, eu diria para a arte mundial, assim. Tem mais muita coisa para te falar ainda, mas é só para encerrar o Azimuth, eu quero dizer que eu, como um leigo, acho não, tenho certeza, foi o primeiro grupo de música instrumental, posso dizer assim, ainda que tivesse uma outra coisinha com letra, que eu tinha naquela época, era cassete do carro. Porque não havia esse costume, no Brasil, pelo menos, na minha galera, costume de ouvir música instrumental. Eu adorava ouvir. E também tem uma referência ótima a um filme sobre o Emerson Fittipaldi, cuja trilha foi feita pelo Marcos Valle, com o Azimuth tocando. E tem uma música que faz parte da minha adolescência. Eu nasci em 1960, eu era adolescente na década de 70, eu adorava, tinha acabado de aprender a dirigir, eu adorava dirigir ouvindo aquela música. Sabe aquela coisa assim? Adorava subir a Grajaú, Jacarepaguá, que era mão em contramão. Você sabe qual? Dividia. Você sabe qual? Você sabe qual é o nome dessa música? Azimuth, que virou o nome do grupo. Né? Por isso que eu adorava esse grupo, tenho essa memória afetiva com Azimuth. E aí eu fiquei impressionado por ter chamado você para fazer. Fui olhar, e aí olha o cara lá no Azimuth, rapaz. Falei, caramba, fechou todo o negócio. Deixa eu fazer um parênteses para fazer um pedido aqui em público. Queria muito conversar com a Lucinha, que é uma cantora especial, maravilhosa. Se ela puder um dia conversar comigo aqui no Papo e Pauta, por favor, transmita. Eu sei que ela está aí ao seu lado. Vamos conversar, negociar esse cachê milionário dela, porque eu sei que a Lucinha tem carreira espetacular. E essa história de ela trabalhar com especiais é assim, emocionante, porque eu tenho a maior admiração por quem se dedica com essa galera aí, né? Eu acho que vai ser uma entrevista muito boa. Eu quero, sim, pode transmitir para ela o meu convite. Queria falar de uma outra questão aqui. Nós estávamos falando no backstage, né, do como vencer a pandemia. Eu tenho nutrido, além da admiração pelo músico, arranjador, pelo agitador cultural que você se tornou nessa pandemia. Né? Porque eu não paro de ver. Segunda e quinta eu já sou lá um habitué, né? E diversas participações. Você encontrou um meio de vencer a quarentena da sua casa com seu piano, com seu teclado, com a Lucinha, falando para o mundo. Me fala da sua resistência, dessa resiliência. A música não pode parar. Como é que foi isso, hein, Kiko? Pois é, Zé. Eu acho que isso sempre foi a minha vida, né? Quando eu comecei minha carreira como profissional, com 15 anos, né? Aí lá se vão, sei lá, 15. 85, 35 anos, né? 35 anos. Foi em 85 que eu comecei. Eu já me sentia meio marginal mesmo, à margem do grande mercado, à margem de tudo. E vendo meu pai ali trabalhando com jazz sempre e tal, eu já sentia que o nosso trabalho é de guerrilheiro mesmo, de guerrilha cultural e tal.
Então, eu tive sempre essa preocupação, por exemplo, conversando com o Nivaldo, uma vez eu falei assim, pô, Nivaldo, a gente está compondo essas músicas e tal, o Só para quem público não está... sabe, Nivaldo é Nivaldo Ornelas, né? O grande músico. Cara genial, grande amigo meu, com quem eu tenho o prazer de tocar regularmente com ele, já tem quase 15 anos. Mas eu conheci o Nivaldo já lá de Belo Horizonte, no Pianíssimo e tal, eu era pequeno. Mas o Nivaldo falou assim, Kiko, a gente tem que continuar fazendo essa música, que vai ter uma hora que o pessoal vai dar valor para isso, e aí quem está fazendo é que está. Né? Você tem que continuar produzindo seus prelúdios, fazendo seus arranjos, fazendo tudo. Porque, na verdade, é um trabalho mesmo. Ô, Kiko, sumiu o teu som para mim, alguma coisa aí? Sumiu o teu som para mim. Fui eu ou foi você? Não sei, eu estou te ouvindo normalmente. Agora, voltou. Eu estou te ouvindo normalmente, às vezes é coisa de internet. É Né? verdade. Quando a Você gente estava tiver um falando do Nivaldo que ele falou, olha, continua com isso que vai ter uma hora que a galera vai comprar a ideia. É que, na verdade, é o seguinte, tem que perseverar mesmo. Se você está fazendo uma coisa que você acredita, que você sabe que é bom, mesmo que o que esteja no mercado, quer dizer, você está fazendo ali um menu especial, mas o que o pessoal quer é cheeseburger, é hambúrguer. Tá bom, mas eu não vou me render, eu não vou passar a comer cheeseburger e passar a fabricar cheeseburger porque todo mundo come. Eu Boa. posso até gostar de cheeseburger eventualmente, uma vez por mês, comer um cheeseburger. Mas, assim, ter o cheeseburger como alimentação é uma coisa complicada. Então, a gente trabalha, realmente, com especiarias mais finas, a gente trabalha com uma coisa mais sofisticada. E a gente acredita nisso, a gente acredita, sabe que aquilo ali tem um valor, né? Então, você tem que continuar. Agora, realmente, esse negócio da pandemia, no começo, foi terrível. Eu tive até aqui uns dias aqui, meu filho ficou com febre, eu também fiquei. Eu nem sei se eu peguei o troço. Os meus trabalhos cancelando todos os trabalhos. Eu tinha uma viagem para os Estados Unidos, eu tinha um disco com essa gravadora, seria o segundo disco pela Far Out, eu ia gravar um disco meu, solo, e um disco da Azimuth. O cara, tudo cancelou, os shows todos, eu tinha 2 shows com o Milton, cancelaram, tudo foi cancelado. Falei assim, como é que eu vou viver, gente? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que vai ser e tal? Então ficou aquele susto e tal. Aí comecei a ver o pessoal fazendo as lives. Eu comecei a ver aquele negócio na Itália, do pessoal tocando na varanda, todo mundo aplaudindo e tal. Aí Lucinha fez aqui, através do celular dela, umas lives para mim experimentar. Ela falou, amor, toca piano. No começo eu nem queria tocar. Eu comecei a ficar assim meio apreensivo. E fiquei de cama, fiquei acamado, que eu tive uma febre aí persistente. Fiquei uma semana. Eu nunca fiquei tanto tempo de febre. Assim, fiquei uma semana de febre, depois eu fiquei um mês de febrícula, uma febrinha baixinha todo dia, ficava medindo, até que eu parei de medir aquele troço, mas eu vou ficar apavorado. E aquelas notícias, a mídia, ela realmente massacrou com notícias muito negativas, e aí você vai ficando num estado assim esquisito, né? Você vai ficando num estado estranho, com família, 2 filhos para sustentar e tal. Aí você vai procurando, assim, significados espirituais, coisas assim mais... E, de repente, rapaz, foi o negócio da música, foi indo, eu conheci um pessoal que apoia muito a música, inclusive, ironicamente, um pessoal até estrangeiro que apoia a música brasileira, sabe? E eu fui tendo também mostras da solidariedade, de tudo isso. Eu fui participando também de alguns movimentos de solidariedade também, ao músico, à classe musical, né, a classe a qual eu pertenço, basicamente do jazz brasileiro, do samba jazz e tal, apesar de eu não me prender em rótulos, mas a gente fez um movimento grande também para levar um pouquinho de alento a essas pessoas. E eu comecei a fazer as lives, a princípio experimentais, tocando uma música, 2 músicas, e o pessoal começou a gostar e agradecer muito, né? Esse é um momento também da pandemia, que a humanidade, de certa forma, vai mostrando mais gratidão, vai mostrando mais humanidade, né? Vai mostrando mais as coisas, até voltar aquela coisa, aquela brigalhada, aquela coisa mais do egoísmo e
e da polarização, que também faz parte, é o outro lado, né, da moeda. De repente eu estou aqui nesse momento meio tenso, rapaz, e aí comecei a fazer alguns projetos, e comecei a oficializar, e aí eu fiz a expressão do ingresso solidário, que depois eu acho que muita gente usou também, fiquei super feliz. Começaram a usar o ingresso solidário. Eu fui um dos primeiros assim, a começar a pedir, porque assim, se o pessoal está curtindo, está gostando, o pessoal que ia em shows, que ia nos bares, ia nas casas noturnas, por que não continuar contribuindo, por que não pagar o ingresso? Dentro da possibilidade de cada um. Dentro da possibilidade de cada um, logicamente. Quem puder contribuir. E outra coisa, quem não puder contribuir também com um depósito na conta bancária, pode compartilhar, pode chamar outras pessoas. E cada um foi mostrando e foi criando uma corrente bacana. E foi aparecendo outras coisas. E aí pintaram alguns trabalhos também, algumas gravações. E algumas lives minhas foram vendidas, eu consegui vender, né? E para o mundo inteiro, inclusive. Foi muito bacana que foi tendo umas adesões e tal. Então, assim, isso aí acabou se tornando um foco para mim, já que eu não podia ter o trabalho, né? Porque geralmente a gente faz assim, o músico, ele trabalha o quanto que tiver de trabalho. Às vezes eu pego uma turnê, eu já peguei turnês com a Azimuth, que a gente fez, assim, 10 dias consecutivos de show em 10 cidades, no caso, foram 7 países diferentes. Quer dizer, foi um momento da turnê que eu acordei cada dia em uma cidade diferente. Isso é uma coisa muito louca, né, cara? Próximo dos 5 anos, né, dos 50 anos, e eu não posso nem reclamar, porque os caras estão com 70 e 74, fizeram 74 anos. Eu vou reclamar, eu com meus 50 anos eu vou reclamar, e os caras estão lá fazendo tudo, e sem reclamar, e fazendo... Então, quer dizer, a gente fez umas turnês assim, punk, hardcore. Às vezes eu faço trabalho direto. De repente a gente fica uma semana sem trabalhar. É uma coisa, depende. Está totalmente ao sabor do mercado, do momento, né? De repente você fica enterrado em estúdio ali, você fica um mês enterrado em estúdio, gravando um disco, fazendo arranjo. Você músico mais de estúdio ou de palco? O que mais apetece você? Eu acho que tem sido meio a meio, sabe? Eu não peguei essa fase de estúdio que o Alexandre Malheiros e o Ivan Conte Mamão pegaram, que eles eram contratados. Um era da Odeon, o outro era de não sei o quê, da Continental, nem sei. Eles eram contratados de gravadoras, então eles gravavam tudo. Às vezes eles não sabiam nem o artista. Às vezes o disco depois virou cult, eles foram ver, é eles que estavam ali gravando. Então, era uma época em que se pagava por hora, né? Hoje em dia eu peguei essa fase que você grava. Eu não sou muito assim. Eu gravo bem, eu gosto de gravar. Eu gosto muito de gravação. Eu gosto das duas coisas, na verdade. Eu não consigo dizer se é melhor um ou outro. E em termos de mercado, também é meio a meio. Às vezes fica um tempinho sem aparecer a gravação, de repente vem 1, 2, 3. Esse ano, por exemplo, no início do ano, vieram umas gravações internacionais. Eu gravei para a Inglaterra, gravei para os Estados Unidos, né? Eu gravei para a França, mandei tudo. Agora você pode mandar pela internet, né? Sim. Então, instrumental ou música com cantor? O que você prefere? Tudo, eu não prefiro. Não tem nem como preferir. Acompanhar cantor, não, é canário. Não, isso tem um ranço grande. Isso tem um ranço grande. Existe esse ranço, ainda existe, né? Mas a geração dos músicos. Né? E não, eu sou casado com uma canária, né? A Rouxinol, você falou, né? Mas o negócio do canário é engraçado, porque houve uma época, eu acho que foi basicamente na MPB, que os cantores começaram a ficar poderosos demais e os instrumentistas perderam o poder demais. E os cantores, de certa forma, eu estou falando dos cantores consagrados e tal, muitos deles, não vou falar todos, né, mas muitos deles, não que começaram a tratar mal, mas foi um próprio desprestígio do instrumentista, sabe? Então, isso é um movimento de mercado também. E o próprio mercado tratou também não vou dizer sabotar, mas desprestigiar o instrumentista também. Já que não vende, também não...
E a música instrumental ficou assim muito desprestigiada. Isso existe mesmo, existe um ranço por causa disso. E muitos instrumentistas foram maltratados e tal. Então começou aquela coisa de cantor, cantor, não sei o quê. Mas eu nunca tive isso. Eu nunca tive isso, assim. Claro, eu já toquei com alguns cantores que, poucas vezes, assim, que eram um pouco assim, de se colocar num patamar. Mas, por exemplo, o Milton, por exemplo, o cara que eu já. São 25 anos. O Milton não tem essa história. Não tem essa história, né? É o Mas chamado eu acho que é porque estrelismo, né? ele é músico, né? Ele é músico, ele é muito músico. Ele, uma vez, ele falou isso comigo, ele me pediu desculpa, eu fiz meio que uma malcriação com ele, porque eu fiquei muito decepcionado que eu estava sendo cotado para participar de uma música, já anteriormente, e veio outra pessoa, um cara com mais estrada e tal, logicamente, e na hora mudou. E eu fiquei meio irritado com aquilo, eu falei com ele, aí depois ele me chamou lá no camarim, eu falei assim, Ih, ele vai ficar, tá puto comigo. E ele me chamou para pedir desculpa. Ele para pedir desculpa, assim, e ele falou comigo assim: Olha, eu quero falar com você uma coisa. Eu sou músico. Eu falei assim: Claro, Bituca, você é músico. Não, eu sou músico mesmo, eu sou músico. Eu falei: Claro, Bituca, você é um puta músico. Não, mas isso é muito importante. Eu sou músico. Eu achei engraçado que ele repetiu 3 vezes, né? Quer dizer, como se ele Legal. tivesse até dizendo para. O Milton, ele é músico e ele é tudo também. Ele vem, a gente foi descobrir que toda essa genialidade do Milton vem da Nouvelle Vague. Toda essa inspiração nasceu no filme do Truffaut, do Juliet Jean, com aquela atriz Jeanne Moreau, que ele é apaixonado. Então, essa coisa do cinema, ele se mescla. Engraçado, interessante que na Tropicália também, né? O Caetano também era cinéfilo, o Milton é cinéfilo. Eu fiz um show com o Milton e Caetano, sensacional, que, assim, por uma infelicidade, não ia ser feito o DVD, mas não foi. O Milton, São Paulo é péssimo para o Milton, para DVD, assim, para gravar, por causa do ar, né? A época de São Paulo estava muito ressecada a garganta dele e não gravou. Mas foi um projeto espetacular com Caetano e o Milton, que eles fizeram a trilha para um filme chamado Coronel e Lobisomem, do qual eu participei também, e aí eles fizeram um show que foi apenas nas 3 capitais. Foram 2 semanas no Canecão, em São Paulo, em Belo Horizonte, e era um show que eles tocavam músicas de cinema e as músicas que eles tinham feito para os filmes, né? Eles também fizeram em todas as épocas. E as parcerias deles, que eles também têm parcerias, eles têm acho que 3 parcerias. Então, foi um show assim, histórico, uma coisa maravilhosa. Então, esses caras, assim, a música está com artes plásticas também. Eu acho que está tudo conectado, o teatro, a dança. O Azimuth tem uma conexão com a dança muito forte, né? Tanto que você vê que as pistas de dança trouxeram o Azimuth de volta. Então, eu não consigo... E a música instrumental e a música cantada, para mim, também, sinceramente, eu não consigo dizer isso é melhor, isso é pior. Eu acho assim que. A minha pergunta é depende. uma provocação, né? Porque você é casado com uma cantora, mas porque existe esse ranço que você falou com cantores e cantoras e tal, não sei o quê. Você falou do Azimuth, eu me lembrei de uma história que está lá no documentário, que o Mamão e o Alex falam que eles foram tocar na Berkeley. E eles disseram, o que nós vamos fazer aqui, cara? E aí eles tocaram e no meio do show os alunos todos da Berkeley, cada um ficava olhando para a mão do Mamão, para ver o baixo do Alex, uma aula viva. Eu acho que o Azimuth era isso muito, né? Por causa desse espanto que você falou aqui, que as pessoas tinham em relação à música dele. Agora, eles têm um borogodó e um swing diferente. Eles têm um borogodó e um swing diferente. E sabe o que eu acho? Estou pensando aqui agora, você falou disso, mas é por causa desse negócio. Você falou que o primeiro show deles lá em Montreux tinha umas mulatas, né? O pessoal espera do Brasil sempre essa coisa exótica, tropical, ou é o samba ou é a bossa nova. E os caras vêm com uma música muito diferente de tudo, aí causa... Peraí, tem que ouvir, né? Tem que ouvir esse negócio. Fora da música, você é atleticano? Sou atleticano. Você curte futebol, Kiko? Eu curto, eu já curti mais. Aí eu parei de curtir um pouco. Aí meu filho agora está curtindo futebol pra caramba. Meu filho virou flamenguista. Meu filho, quando eu tinha 7 anos,
Meu filho, quando tinha 7 anos, ele falou assim, pai, eu tenho que torcer pro Atlético mesmo. Eu falei, não, filho, não precisa, não. Liberei ele. E tem aqueles pais assim. Você continua curtindo o Atlético tão distante, você em Niterói, acompanha o Galo lá em Minas. O Galo que como é que é? O líder do campeonato? Não, eu fico festejando assim, até achando engraçado, porque o Galo ele só ganhou um campeonato brasileiro, que é o primeiro, depois ele não ganhou mais nada. Mas é engraçado que ele se mantém competitivo e ele é o terceiro no ranking de gols. Eu acho que é São Paulo é o primeiro, o segundo eu não sei quem é, e o terceiro é o Atlético na frente do Flamengo. O Atlético tem mais gols que o Flamengo, por exemplo. Então, quer dizer, isso mostra que ano, volta ano, e ele se mantém sempre ali por perto, mas nunca consegue, né? Então, mas assim... Esse vínculo com o Atlético é o vínculo com Minas Gerais? Eu sou de Belo Horizonte, né? O meu pai, por exemplo, ele diz que detesta futebol, mas, ao mesmo tempo, meu pai é um cara muito relativo. Ao mesmo tempo, foi ele que me levou no Mineirão, e foi a única vez que eu fui na minha vida no estádio de futebol, fui no Mineirão, eu tinha 6 anos. Aí o Atlético meteu 3-1 no Cruzeiro na final do estadual, e aquela torcida do Atlético estava irresistível, tinha trombone, todo mundo, aquela alegria. Aí para um garoto de 6 anos pegou, né? Eu falei, eu sou atleticano. Mas aí teve uma época, quando eu já tinha 10 anos, em 80, o Atlético foi para a final com o Flamengo e eram 2 seleções, eles tinham uns times espetaculares, assim. Era a época do Reinaldo, Cerezo, Éder, né? Luizinho, e o Flamengo tinha Zico, tinha Leandro, Júnior, né? Adílio, Andrade, eram 2 seleções, né? E assim, aí teve uma roubalheira, teve um juiz que roubou, eu fiquei revoltado, eu tinha 10, 11, eu já tinha 11 anos, eu fiquei revoltado com aquilo, e parece que começou a maldição para o Atlético, que desde então não ganhou título nenhum, sempre tinha um Flamengo desse no caminho dele. Então eu fico torcendo. Há pouco tempo, com o Ronaldinho, o Atlético ganhou a Libertadores, já foi uma coisa fenomenal. Nossa, maravilhoso. E eu tinha maior admiração por esse time do Atlético que você está falando aí, de Cerezo, de Reinaldo, de Marcelo, de Éder, de Luizinho, de Paulo Isidoro, que junto com o Flamengo e com o São Paulo era a base daquela seleção que todo mundo diz que é uma das melhores, a de 82. O Tele, que era o técnico do Atlético, juntou essa galera, né? Era a base mesmo. Era bonito de ver esse time jogar. Eu acho o seguinte também, aquela seleção de 82, não sei o que, não ganhou, mas ela ganhou de outra forma. Ela ganhou outra coisa. Você vê os lances hoje em dia, com Sócrates e tal, e Falcão, aquilo ali era um troço bonito, rapaz. E aí você fica pensando também, né? O futebol, a vida também, o negócio não são só as glórias também, não, né? As inglórias também, elas fazem parte, as dificuldades, né? Tudo faz parte. É uma seleção bem jazzística, né? Porque os caras faziam as coisas inesperadas, né? É verdade. E ainda tem aquele negócio, o Zico, né, coitado? O Zico, um cara como o Zico, que é tipo um Maradona da época, né? Como se fosse um Messi. O Zico era um Messi, né? Um cara como o Zico não tem um título mundial. Mas aí ele teve, depois com o Flamengo, ele foi campeão com o Flamengo. O Tele também, um técnico como o Tele, depois ele foi campeão mundial pelo São Paulo. Sim. Então, o Cerezo também foi. Quer dizer, então, de certa forma, também não foi, assim, totalmente injustiçada, né? Injustiçada aquela seleção. Porque você pensa bem, né? A Itália do Paulo Rossi, né? Ganhar aquele campeonato, a Itália jogava futebol de marcação. Já era a mudança do futebol, já estava acontecendo naquela época, já era mais um futebol de marcação, era um futebol mais um futebol chato, né? Futebol chato de ver, de defesa, né? E chega aquela seleção sensacional e perde para a Itália daquele jeito, né? Mas tudo na vida tem um... Agora, por exemplo, talvez, se você pega, se você assiste os jogos, até há pouco tempo, um Barcelona, por exemplo, é um negócio maravilhoso de ver. Eu acho sensacional. De um futebol daquele jeito, os caras de alto nível, e brincando, né? E brincando. Nesse ponto é meio jazzístico mesmo, porque é o inesperado. O drible é muito disso, né? O Garrincha.
E é uma galera que se comporta como no jazz, como você falou, que todo mundo pode brincar, né? Cada um tem a sua função, e tem uma hora que é um solista, parece lá o Messi para fazer uma É, escala inusitada é, e é fazer o verdade. gol. Ô, Kiko, eu queria que você fizesse a sua divulgação para que você quiser dizer, que eu sempre marco aqui mais ou menos 1 hora, e a gente está Sim, chegando nessa hora. O tempo voa quando a gente está se divertindo, né? Quando a conversa é boa. claro, Então, antes claro. de tudo, eu quero te agradecer de novo pela disponibilidade, pela generosidade de vir conversar comigo aqui nessa brincadeira que eu faço, que é para isso, para matar o tempo nessa pandemia e levar pessoas especiais, talentosas, maravilhosas como você, para os meus amigos que estão em casa, tentando passar por essa pandemia da melhor forma possível. Você fez isso hoje, eu acho. Obrigado. Fala para a Lucinha que eu gostaria muito de conversar com ela também agora, quando ela puder. A gente conversa e marca isso. Kiko, brigadão. Faça o que você quiser. Canta, dança, sapateia, faz qualquer negócio aí. O bate-papo foi muito bom. Eu já tinha achado daquela vez, a gente se divertiu bastante, né? Com o É, Vander, você e Lucinha. Eu acho que a Lucinha vai ficar muito feliz. É só você marcar a data, você já sabe, já tem o contato dela. E bom. assim, a gente continua fazendo a segunda menor. Segunda menor, eu estou agora. E a gente andou fazendo uns projetos São temáticos. maravilhosos aí. É, eu acho que naquela vez eu expliquei que são intervalos musicais, né? A segunda menor e a quinta justa. A quinta justa é porque eu tenho que ser justo aqui com o meu amor aqui, com o meu rouxinol. Então, e é justo, justíssima. Nada mais justo. E a segunda menor que sou só eu, né? Então, eu já tive vários. Eu fiz assim, revivendo os tempos do pianíssimo, que foi o bar que eu comecei lá com meu pai na minha carreira. Teve semanas dedicadas à música mineira, teve semana dedicada ao Vinícius Vinícius, de Moraes. Ao é, Vinícius foi fantástico, a gente fez uma foi, campanha sensacional, foi, uma divulgação muito boa. Carlinhos Pinho, um grande sim. assessor de imprensa, colocou a gente aí no Brasil inteiro, jornal de Foi, todos os estados. Ele falou assim, cara, não acredito, consegui colocar em todos os estados do Brasil, colocou a gente na televisão também e tal. foi. E um projeto que eu fiz com a produtora lá de Minas, a Rabi Andrade, e o Vinícius, assim, foi bacana que eu fiz o Vinícius em jazz, né, o Vinícius jazz, e a Lucinha canta Vinícius, a gente ainda fez o Vinícius para criança. Aí a Lucinha bolou assim, hoje é dia de João, que foi perto do dia de São João, aí a gente homenageou João Gilberto, João Donato e João Bosco. O João Donato e o João Bosco adoraram, o João Bosco botou uma chamada para a gente lá no Instagram. Sim. E assim a gente foi fazendo alguns projetos temáticos. Na campanha do meu aniversário também foi legal, 51 anos, eu fiz 51 músicas autorais, ao longo de 5 lives durante uma semana, Legal, culminando no sim. meu aniversário. Aí nosso filho Gabriel gostou da ideia, logo uma semana depois ele fez 20 anos, pediu para a gente fazer 20. E ele fez o setlist. E o setlist dele era ótimo, era só música que a gente gostava de tocar. Aí ele fez o setlist, só que eu tive que fazer 2 lives, né? E assim a gente foi. E agora eu estou fazendo uma sériezinha de muitos episódios, que a segunda menor eu estou fazendo assim, o Kiko Real Book. O Real Book é um livro de jazz, é um livro pirata, que não pagou direito autoral, é como a fita cassete, é como o pendrive, mas é que ele foi responsável pela formação de muitos músicos. Ó, esse aqui é o primeiro Sim. Real Book. Ele é da Berkeley, ele é da Berkeley. Sim. Dá para ver, está mostrando Dá para sim. vendo, estou vendo. Você está com atraso aí. Ela tá assistindo, mas está com atraso. Ela está fazendo sala de vídeo, ela está armando outras salas de vídeo para a gente, para expandir aqui. Que E o bom. Real Book, então eu estou fazendo o Kiko Real Book, que eu estou pegando o Real Book de jazz e o meu Real Book também. E eu estou fazendo a coisa pela ordem alfabética. Então, para você ter uma ideia, eu já fiz 5 episódios só com a letra A. Aí eu boto assim, A01, A02. Agora, amanhã eu vou começar a letra B. Então, para você ver que vai ter pano para muita manga aí, já é uma por semana, é muita música. Mas eu estou achando interessante apresentar. E tem música que eu tô fazendo uma leitura na hora. Então, eu também estou praticando a minha leitura, que não é das Sim. melhores, mas aí eu escolho umas músicas que eu gosto, que tem um componente afetivo, e leio na hora. Eu fico ali lendo na hora
e apresentando para o público, e depois improviso em cima. E colocando as minhas autorais também no meio, que eu tenho o Kiko's Book também. Deixa eu ver se está aqui o Kiko's Book aqui. Tem esse aqui, mas tem um outro também. Cadê ele? Tá aqui? Não. Cadê o outro livro? Não é esse que está ali com a letra? É esse que eu li aqui na parte. Não, esse é de letras. Não estou com a capa dele. Engraçado. É bom que vocês têm ideia e realizam, né? Vocês não são só pessoas que têm ideia, vocês têm a dinâmica de realizar, né? Porque não adianta só ter ideia, tem gente que tem ideia maravilhosa e não bota para frente, né? A gente vai fazendo. E Lucinha também tem feito uma coisa interessante. A ideia dela, em cada uma das quintas justas, ela coloca composição de alguma mulher. Então, a gente tem feito composição. E depois, no final do ano, a gente vai juntar e vai fazer uma semana só de mulheres compositoras, né? Legal. Inclusive a Lucinha também, que também é compositora. Hoje eu toquei naquela live da Justiça Federal, nós tocamos 2 músicas da Lucinha que os japoneses se apaixonaram. E assim, coincidentemente, uma ela fez para o Gabriel, outra ela fez para a Alice. Um é um choro instrumental que ela faz para os nossos filhos, quando eles estavam em idade infantil mesmo, bebê. Um é choro menino, que na verdade ele é bebê, e outra para a Alice, que ela fez quando a Alice tinha 2 anos. E os japoneses adoraram e começaram a tocar, e são bons músicos eles. E começaram a propagar esse repertório. Eles tocam assim, Toninho Horta, Dori Caymmi e Lucinha Lima. Eu achei isso sensacional, cara. Eu vi que vocês compartilharam no Facebook. A gente tem compartilhado, eles são de uma gentileza, de um respeito. Aliás, o Japão, para mim, é o lugar assim mais fantástico de tocar, em termos de público, porque você sente que o público lá ele absorve cada vírgula que você toca, cada reticência. Você sente a respiração. É um público que você sente a respiração do público, porque eles não dão um pio, eles não dão um ai, assim. Então você ouve a respiração no sentido assim que você sente. É uma vibração assim tão intensa, é um respeito, é um carinho tão profundo que eles têm pela música brasileira, e você chega lá, você fica se sentindo assim uma celebridade, uma coisa. É engraçado isso. Com Azimuth eu já tive também, por exemplo, a gente foi tocar na República da Geórgia, a gente ficava aparecendo no Jornal Nacional da Geórgia toda noite lá, porque foi uma coisa antológica, foi o 3º grupo brasileiro que tocou naquele país, é um país de uma história recente. Ele foi encampado pela União Soviética, eles têm uma briga grande com a Rússia, porque a Rússia também interferiu muito ali, inclusive dentro da cultura deles. Eles recuperaram o idioma deles depois. Só o Shevardnadze, né? Só depois que teve a Revolução, que é uma revolução bonita, chama Revolução das Rosas, né? Que eles conseguiram botar os russos para fora e tal. Então é um país ali perdido no meio do Cáucaso, ali do Mar Negro, do Mar Cáspio, que faz fronteira com a Armênia, com a Turquia, com a Rússia e o Mar Cáspio, na antiga Eurásia. Aquilo ali é Eurásia, né? Uma mistura com uma influência grande. Não só conhece, como é doido com Azimuth. Então, quando a gente chegou lá, foi engraçado. E quem nos levou para lá, e a gente foi com honras de Estado, o embaixador foi buscar a gente no aeroporto, e a gente chega lá através de um grupo de jovens, de jovens de 20 e poucos anos, um trio de jovens que empreendeu, conseguiram um capital, uma ajuda com o banco do governo, uma coisa maravilhosa, né? Então, esse carinho é bacana, isso aí é o que alimenta a gente, que faz, que mostra para a gente que a gente está na direção, na direção certa. Inclusive, o sentido da palavra Azimuth é direção, né? Então, quer dizer, a direção é essa aí. Não é fácil, não é fácil, não é fácil, mas tem suas recompensas, tem o seu lado gratificante, não há dúvida disso. Kiko, um beijo na Lucinha, muito obrigado, foi ótimo, aprendi a beça, saio daqui outra pessoa. Que isso, rapaz, é sempre muito bom esse papo contigo, e eu vou acompanhar com o maior carinho, com o maior prazer a sua conversa com a Lucinha, que eu tenho certeza que vai ser muito boa também. Tá bom, com certeza. Vou mandar mensagem para você para a gente combinar. Obrigado, Kiko, de novo. Beijo na Lucinha, beijo nas crianças imensas, mesmo flamenguistas. Obrigado, querido.
Beijão, até a próxima, Kiko. Tudo de bom, Zé. Obrigado para você.